As atividades didáticas descritas neste filme foram realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Faria Santos, durante os anos de 2004 e 2005. Esta escola localiza-se no aprazível bairro Cerro do Estado, no município de Capão do Leão. Essas atividades têm como objetivo levar os estudantes das séries de 1ª a 6ª a construírem por si mesmos o conceito de equação através da manipulação de pesos em balanças de equilíbrio. Uma balança de equilíbrio, analogamente a uma gangorra, é um equipamento constituído de 2 pratos pendurados em uma haste apoiada num suporte central. Quando não estão colocados pesos em nenhum dos pratos, estes permanecem equilibrados a uma mesma altura. Confeccionaram-se peças de referência identificadas com valores de 1 a 7, de modo que a peça junto com a peça 2, por exemplo, equilibra a peça 3, isto é, os valores representam os pesos relativos das peças. Confeccionam-se também peças cujos valores relativos a seus pesos não estejam identificados nelas, mas que são de conhecimento da professora que orienta as atividades. Esta professora dispõe de uma folha onde estão descritos os valores destas peças identificadas por letras ou por outros símbolos que ela julgar pertinentes. Num primeiro momento, propõe-se aos alunos que eles se organizem em pequenos grupos. Apresentam-se as balanças e as peças de referência, sugerindo aos alunos que estudem os diversos equilíbrios possíveis entre as peças de que dispõem. É necessário que se permita o manuseio deste material por algum tempo, até que os alunos tenham percebido a relação entre os valores identificados nas peças e os pesos relativos entre elas. A professora precisa estar atenta para perceber quanto é este tempo. Depois de passado esse tempo, a professora propõe aos alunos, como desafio, que eles utilizem as balanças e os pesos para resolverem um problema. Agora eu vou propor um desafio a vocês. Eu tenho aqui algumas peças identificadas com letras e vocês têm aí algumas identificadas com números. Utilizando a balança, então, eu quero que vocês descubram qual é o valor de cada letra que vocês têm, tá certo? A professora recolhe algumas das peças de que os alunos dispõem, deixando apenas algumas peças de referência previamente escolhidas por ela. Por exemplo, entrega a um grupo a peça identificada pela letra E, de valor 11, 3 peças de valor 5, uma de valor 4 e uma de valor 3. Observa-se que a única maneira de que esse grupo dispõe para descobrir o valor da peça E é colocando num dos pratos da balança a peça E e a peça de valor 4, e no outro prato 3 peças de valor 5. É esperado que os alunos experimentem distribuir as peças nos pratos da balança de diversas maneiras antes de perceberem essa possibilidade. Assim que eles conseguirem encontrar o valor da peça incógnita, os alunos são estimulados pela professora a explicarem por escrito a maneira como resolveram o problema. Outro exemplo interessante de se utilizar é o fornecimento aos alunos de 2 peças de mesmo valor identificadas por uma letra, por exemplo, A, de valor 4, e peças identificadas por números de tal maneira que se possa agrupar o valor 8 com elas, mas não o valor 4. Espera-se que os alunos primeiro verifiquem que a mesma letra impressa nas 2 peças realmente representa que ambas têm o mesmo valor, pois deixam a balança em equilíbrio ao serem colocadas uma em cada prato da mesma. Depois, com diversas tentativas de se equilibrarem as peças, espera-se que os alunos percebam que,
Colocando essas duas peças num dos pratos, consegue-se o equilíbrio da balança. Colocando no outro prato a quantidade 8, o que os levará a descobrirem o valor da peça A. Vamos colocar a peça E desse lado e a peça 5 do outro. Assim não vai dar, vamos botar mais uma 5. Bah, assim não adiantou, vamos colocar mais outra peça 5. Assim foi demais. Vamos trocar o 5 por o 4. Bah, não adiantou. Vamos trocar o 4 pelo 3. E vamos botar aqui o 4 e vamos trocar o 3 pelo 5. Professora, conseguimos. Muito bem, vocês conseguiram equilibrar a balança. Então, quanto que vale o E? Aqui tem 15. E aqui tem o E, mas o 4 vale 11. Então, o E vale 11? Tá legal. Então, agora vocês vão anotar no papel o que vocês descobriram para que os outros também consigam fazer, tá bom? Esquecendo que elas precisam ser alfabetizadas. Pode falar. Agora lembrou. Vou botar uma peça em cada lado. Equilibrou. Quanto que vale? Ah não, tem que equilibrar. Então vamos botar as duas peças aqui. Ah, ainda não deu. Ah, olha só, professora, equilibrou. Isso mesmo. Agora vocês devem anotar para explicar para os outros como vocês resolveram o desafio. Vale. 8. Embora isso não tenha sido explicitado aos alunos, eles estão, durante este processo de manipulação de material concreto, construindo o conceito de equação e um algoritmo próprio para a solução da mesma. No primeiro caso, com a equação E mais 4 igual a 15. E neste segundo caso, com a equação 2A igual a 8. Esta etapa da atividade, a do registro escrito do que os alunos fizeram, é muito importante. É nela que o aluno constrói sua primeira representação escrita, relacionando as quantidades com que manuseou concretamente. Eu aprendi por causa do peso. A gente colocava aquele coisa, depois colocava os ferrinhos e colocava as barrinhas do outro lado. A gente pegava um peso desconhecido e tentava ver qual era aquele peso, né? Eu aprendi a achar o valor das letras, né? Sim. Eu aprendi a somar o valor das letras, colocando, por exemplo, tinha o pezinho T de um lado, colocando mais uns pesos de um lado para ver qual é o valor da letra P. As experiências feitas na Escola Faria Santos mostraram que essa estratégia é de grande valor pedagógico. Em cada uma das turmas em que se experimentou esta estratégia didática, podemos observar que os alunos se envolviam bastante com a atividade em discussões com seus colegas sobre como resolver o problema que lhes foi proposto. Nas diversas experiências feitas com essa atividade, podemos observar diferentes tipos de registros escritos pelos alunos explicando suas conclusões. Embora suas expressões não tenham valor formal em matemática, elas são suas primeiras representações escritas sobre o conceito de equação. Essas experiências,
que se mostraram com potencial para provocar a construção de diversos conceitos matemáticos, levam os alunos a construírem por si mesmos o conceito de equação a partir da manipulação de materiais concretos, num processo carregado de significação.